preparem-se, hoje a gente vai falar a respeito de razão. Molezinha, tá legal? Então vamos lá. Bom, vamos partir então para a definição de razão. Uma ideia bem grosseira, falando a respeito de razão, nada mais é que colocar um valor A sobre outro B. É uma fração, é isso. Só que, lógico, de forma bem rasa, bem grosseira, dizendo uma definição de razão, tá? Então, o que é definir razão? Razão é o quociente entre dois números, A e B. Lógico, B tem que ser diferente de zero, porque eu nunca posso ter o denominador igual a zero. E também eu posso representar assim, ó, A dividido por B, ou assim, A, dois pontinhos B, que também representa como símbolo ou como escala, que vocês vão ver mais à frente, tá? Ou dessa forma. O mais comum é desta forma aqui, que a gente vai representar uma razão, tá bom? Então é isso, não tem muito mistério, não. Agora, a gente pode representar uma razão usando forma decimal, transforma a fração em número com vírgula, ou na forma de porcentagem, tá bem? Então vamos lá. Bom, os termos da razão, gente. A gente tem numa razão o antecedente e o consequente. Isso, na verdade, são só parâmetros, né? Nomes para a gente lembrar, porque se eu colocar num exercício, numa razão em que o antecedente é 30 e o consequente é 40, qual é o valor dessa razão de forma simplificada? É uma maneira da gente representar, tá? Então, quem é antecedente, quem é consequente? Por exemplo, se eu tiver o 2 e o 9. Aqui em cima vai ser sempre o antecedente, ou seja, no numerador, antecedente, tá certo? No numerador fica sempre o antecedente e no denominador vai ficar sempre o consequente. É sempre isso, não tem mistério, tá? Então, se eu tiver um nono, aqui é o antecedente e aqui o consequente. Não vou escrever tudo que a preguicinha não deixa. Outro exemplo, 7 quartos. Aqui é o antecedente e aqui é o consequente. E assim vai. Tranquilo? Molezinha, né? Bom, vamos para os exercícios contextualizados agora. Número 6. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura a seguir apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Ótimo. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é... Então, vamos lá. Primeira coisa, como é que a gente vai descobrir a quantidade de cadeiras que foi reservada? Bom, reservada, o exercício está dizendo, as cadeiras escuras estão reservadas. Então, eu vou contar quantas cadeiras escuras eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, já sei que eu tenho cadeiras escuras. Então, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas... Então, primeiro tem que ser cadeiras reservadas, então são 17. Então, primeiro, 17. Então, aqui nas alternativas, a letra C já foi para o espaço e a D também, tá? Agora, ele quer o seguinte, em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor. Qual é o total de cadeiras desse setor? Como é que a gente vai contar esse total de cadeiras? Uma maneira bem rápida e fácil é você fazer linha por coluna. Multiplica quantas você tem aqui por quantas você tem aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 10. 7 por 10, 7 vezes 10, 70. Então, a gente tem 17 sobre 70. 17 cadeiras
reservadas, que são as escuras, e 70 cadeiras no total. Ok? Molezinha, né, gente? Vamos para outra. Número 7. Ari tem uma barraca de frutas na feira. Todo dia ele arruma a barraca com 50 mamões, 120 bananas, 40 abacaxis, 100 laranjas, 60 maçãs, 20 melancias, 60 tangerinas. Aí a gente agora vai fazer um monte de razão, hein? Qual é a razão entre o número de abacaxis e o número de melancias? O que significa isso? Primeiro eu coloco o número de abacaxis. São quantos abacaxis? 40. Sobre o número de melancias. São quantas melancias? 20. Pronto. O máximo que a gente vai fazer aqui é simplificar, né? Simplifico aqui, e isso daria, para simplificar ainda mais, 4 por 2 dá 2, e 2 por 2 dá 1, o que me daria 1 aqui, ou 2 aqui, né? Mas o exercício pode me dizer que eu tenho essa razão, 2 para 1, ou só 2, tanto faz, ou 40 para 20. São razões equivalentes, tá? Vou colocar aqui, deixar esse 2 para 1, para ficar mais bonitinho, a gente entender que a cada 2 abacaxis, eu tenho uma melancia, tá? Então, vamos lá. Agora, na letra B, ele quer a razão entre o número de maçãs e mamões. Então, primeiro eu coloco o número de maçãs, são 60. Embaixo, o número de mamões, 50. O máximo que poderia fazer é simplificar e fica 6 sobre 5. Letra C, qual é a razão entre o número de laranjas e bananas? Primeiro laranja, depois banana. Então, laranjas 100, bananas 120. Simplificando, ficaria 10 sobre 2. Simplifica mais um pouquinho, fica 5 sextos. Ok? Letra D. Qual é a razão entre o número de tangerinas e o total de frutas? Então, primeiro tangerinas, 60. Total de frutas. Já sei o total de frutas? Não. Então, tenho que fazer a conta para descobrir o total de frutas. O que a gente faz? Coloca 50 dos mamões, 120 das bananas, 40 dos abacaxis, 100 das laranjas, 60 das maçãs, 20 das melancias e 60 das tangerinas. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 19, 25, vão 2, 2, 3, 4. Pronto. Tenho 450 frutas no total. Então, tá ali, 450. Simplifica por 10. Depois, ainda dá para simplificar por 3. 6 por 3 dá 2 e 45 por 3 dá 15. Pronto, essa é a razão, 2 quinzeavos. Letra E, qual é a razão entre o total de frutas e o número de melancias? Então, agora, primeiro é o total de frutas e depois o número de melancias. Simplifica por 10 e acabou, não tem mais o que fazer. 45 meios, 45 sobre 2. Ok? Bom, então, molezinha de exercício. Vamos para o número 8 agora. No número 8, em um campeonato de futebol, os dados dos pontos ganhos são organizados em um quadro. Qual é a razão entre o número de pontos do América e do Flamengo? Então, vamos lá. Só colocar, gente, na ordem que aparece, só isso, e simplificar. Acabou. A razão, o número de pontos do América. América, 18. E Flamengo. Flamengo, 14. Simplificou. 18 por 2, 9. 14 por 2, 7. Acabou. É só isso, gente. É a coisa mais simples do mundo. Letra B. Qual é a razão entre o número de pontos do Bangu e do Botafogo? Bangu, 20. Botafogo, 8. Lembrando que tem que ser nessa ordem. Se você botar 8 sobre 20, errou, tá? Tem que ser quem vem primeiro, como o primeiro elemento, quem fica no numerador. Quem vem em segundo, no denominador. Sempre assim. Antecedente e consequente, hein? Aqui só dá para simplificar por 2, né, gente? Talvez dê para simplificar por mais, dá por 4.
Ó, 20 por 2 vai dar 10, e 8 por 2, 4. Ainda dá para simplificar por 2 de novo. 10 por 2, 5, e 4 por 2, 2. 5 meios. Letra C, qual é a razão entre o número de pontos do Vasco e do Fluminense? Então, vamos lá. Vasco primeiro, 2. E do Fluminense, 6. Simplifica por 2, 1/3. Letra D. Qual a razão de pontos entre o número de Olaria e Bangu? Olaria, 16. Bangu, 20. Divide por 2. Daria até por 4. Dividiu por 2 vai dar 8 e 10. Divide por 2 de novo, vai dar 4/5. É isso. Fala sério. Muito fácil, né? No número 10, Charles ganhou um terreno como herança de sua avó. O terreno tem uma área total de 1.200 metros quadrados. Charles então resolveu construir uma casa de 500 metros quadrados, uma piscina de 50 metros quadrados e um jardim de 50 metros quadrados. O restante será área livre. Responda. Letra A. Qual é a razão entre a área da piscina e a área da casa? Vamos lá. Qual é a área da piscina? 50 metros quadrados. Então, é ela que vem primeiro. E a área da casa? A área da casa, 500 metros quadrados. Pronto. Então, a razão é essa. Simplifica por 10, depois por 5, dá 1, 50 por 5, 10. 1/10. Letra B. Qual é a razão entre a área livre e a área total do terreno? Bom, a área livre é o restante. E a área total do terreno? A área total do terreno é 1.200. Então, ó, a área total do terreno, o exercício diz pra gente, tá aqui, ó. A área... Opa, cadê minha caneta vermelhinha? A área total do terreno, 1.200. É quem tem que ficar embaixo. Agora, a área livre, ele diz que o restante será a área livre. Eu preciso descobrir quem é esse restante. Então, vamos calcular a área livre. Calculando a área livre. Como é que eu faço para calcular a área livre? Eu tenho 1.200 do terreno. Se eu tiro 500 para fazer a casa, tiro 50 para fazer piscina e tiro 50 para fazer jardim, o restante vai ser a área livre, ok? Então, vamos lá. Então, lá vai, 1.200 menos 500, menos 50 e menos 50. Olha que delícia, pega menos 500, junta com menos 50, com menos 50. Regrinha de sinal lá da Mate 1. 50 e 50 vai dar 100, vai dar 600, menos 600, olha. Certo? Soma todo mundo. 500 com 50 com 50, 600. Então, menos 600. 1.200 menos 600 vai dar 600. Então, o que a gente tem de área livre? 600 metros quadrados. Certo? Então, de área livre, eu tenho 600 metros quadrados. Simplifico por 10, simplifico por 100 e depois ainda dá para simplificar por 6, olha. Que dá 1/2. Lógico, né, gente? O terreno tem 1.200 metros quadrados. Aí você usa 600 metros quadrados, sobram quantos? Sobram 600, que é a outra metade. 1/2, né? Razão, né? Letra C. Qual é a razão entre a área livre e a área da casa? Então, primeiro a área livre, 600. A área da casa, 500. Simplifico por 10, por 100 e sobra 6/5. Só isso. Molezinha, molezinha.